Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei com os profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Desse-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo, e eu prepararei outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Você pode dizer amém? Amém. Meu Deus, pode sentar em nome de Jesus. Eu quero, na noite desse dia, refletir com os irmãos nesse texto que fala sobre um dos períodos mais sombrios, mais tristes da história de Israel, que foi o reinado de Acabe. O reinado de Acabe foi o pior de todos, segundo a Bíblia. Se você ler o capítulo 16 do mesmo livro, primeiro livro dos Reis, você verá que o autor escreveu: fez a Acabe tudo que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os caminhos de seus pais. Mas para piorar, Acabe se casa com uma mulher estrangeira, pagã, chamada Jezabel, e com esse casamento eles instauram, oficializam o culto a Baal na nação de Israel. Um povo que tinha um mandamento específico dizendo: não farás para ti imagem de escultura, que é em cima do céu, nem embaixo da terra, nem as águas embaixo da terra. Somente adorarás ao Senhor teu Deus, porque Ele é um Deus zeloso. Eles tinham um mandamento, tinham leis específicas, mas no reinado de Acabe foi oficializado o baalismo, ou seja, a adoração a Baal. Os outros reis, Salomão, por exemplo, se desviou para outros deuses também, mas foi uma questão pessoal. Salomão levar a nação a essa prática foi algo pessoal, mas no reinado de Acabe foi algo nacional. No reinado de Acabe foi oficializado como religião de Israel o baalismo, a adoração ao Deus Baal. Só que o povo estava dividido. Ora eles adoravam a Deus Jeová, ora eles adoravam a Baal. E estavam achando isso super normal. Estavam achando isso uma barato. Para eles, celebrar o Shabat, ou seja, o sábado do Senhor, a consagração do sábado, que todos os judeus faziam e fazem até hoje. Alguns judeus ortodoxos celebram o Shabat, e eles acham que podiam celebrar o Shabat, adorar a Jeová, dar ação de graças a Deus pelas bênçãos recebidas pela semana passada na presença do Senhor. Mas aí nos outros dias eles achavam que também podiam ir aos templos, aos altares que foram construídos no reinado de Acabe para prestar cultos não só a Baal, mas também a sua esposa, assim chamada Azera. Então o povo estava dividido, a adoração a Deus estava corrompida. Mas aí Deus levanta o profeta Elias para confrontar e para restabelecer o verdadeiro culto ao Senhor. Então a mensagem de hoje, para que você leve, guarde gravado no seu coração, é avivamento com retorno ao verdadeiro culto. Essa é a palavra de hoje. Retorno ao verdadeiro culto. Vamos repetir para não esquecer? 1, 2, 3, vamos lá. Avivamento com retorno ao verdadeiro, porque o culto estava corrompido. O culto nos dias de Elias, nos dias de Acabe, estava
corrompido. As pessoas não tinham uma definição se era de Deus ou se era de Baal, se era do céu ou se era do mundo, se era salvo ou se era perdido. Estava uma confusão terrível. E a Bíblia diz, amados, que Deus, Ele prefere que a pessoa diga: eu não sou mais crente, não sigo mais a Deus, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Bíblia. Ou, por outro lado, vou servir a Deus, vou amar a palavra de Deus, vou fazer a obra do Senhor. Ou seja, Deus quer uma definição, porque no livro do Apocalipse está escrito: como vós não sois nem quente nem frio, mas são mornos, eu vou vomitar vocês na minha boca. É algo que causa náuseas em Deus, é algo que deixa Deus enjoado, é algo que deixa Deus nauseado, é a tal da indecisão. Ou você é, ou você não é. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. Jesus diz: não podeis servir a dois senhores, ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Mas a adoração a Deus nos dias de Elias estava corrompida, e ele foi chamado para restabelecer o culto. Ele foi chamado para restabelecer a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, o verdadeiro culto a Deus. Quando a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e verdade, é porque existem os falsos adoradores. Se os verdadeiros adoram ao Pai em espírito e verdade, os falsos adoradores não fazem assim. Os falsos adoradores são aqueles que estão infiltrados dentro da igreja, mas não estão ali de coração aberto, quebrantado para servir a Deus. Aquele tipo de gente que acha que pode adorar a Deus aqui no domingo e pode adorar o mundo lá na segunda-feira, na terça-feira, na quarta. Então, existe a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Aliás, tem que existir essa diferença. Quando ela deixa de existir, é porque o culto verdadeiro a Deus está corrompido. Então nós precisamos de um retorno ao verdadeiro culto. A igreja, quando eu digo igreja, não estou referindo apenas aqui a nossa comunidade cristã, mas a igreja, de um modo geral, no Brasil e no mundo, ela está se perdendo. O culto a Deus está se perdendo, às vezes se confundindo com uma festa mundana, às vezes está se confundindo com o culto pagão, às vezes está se confundindo com práticas místicas, o misticismo religioso entrando nos cultos. Muitos pastores até pregam o ecumenismo religioso. Não, que todas as religiões levam a Deus, que todas as religiões são de Deus, e portanto tem que se unir tudo, tem que fazer, tem que mostrar o amor. E essa história de mostrar o amor tem enveredado por caminhos estranhos. A igreja do Brasil será avivada, em nome de Jesus eu creio. Mas para a igreja do Brasil ser avivada, ela precisa retornar ao verdadeiro culto. Para que a igreja do Brasil seja avivada, ela precisa abandonar práticas pagãs, místicas e ecumenistas. Não sei nem se essa palavra existe, mas o ecumenismo que tem entrado dentro da igreja tem que desaparecer, tem que ser abandonado, porque Deus não vai agir no meio de um povo misto, no meio de um povo onde ora da glória a Deus e ora da glória a Baal, de um povo que ora traz sua oferta e coloca no altar de Deus, e ora leva sua oferta e coloca no altar de Baal. Deus está irritado com essas coisas. Mas vamos lá. Elias, então ele é chamado por Deus, ele é levantado. No capítulo 17, versículo 1, está escrito assim: a chamada de Elias. Então Elias, o tesbita, morador de Gileade, ele chega até
história, ele entra na história, não fala ele é filho de quem, não fala como foi o seu chamado, ele apenas entra na história e já começa a profetizar contra a situação da casa de Israel. Então ele é chamado, e ao ser chamado ele confronta diretamente ao rei Acabe. Ele bate de frente com a autoridade máxima do seu país, porque afinal de contas ele era o responsável, o líder daquela nação. E como líder daquela nação, ele tinha levado o seu povo a uma desgraça, a uma destruição, no sentido espiritual. O povo estava morto, o povo estava perdido, e Deus estava mirado em Elias. Então começa a pregar, a trazer sua mensagem. Em resumo, chega um momento em que Elias diz assim para Acabe: traga seus profetas. Você observar aí no versículo 18 e 19, está escrito assim, respondeu Elias: eu não sou perturbador, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então Elias faz uma convocação nacional, Elias faz uma convocação geral. E é isso que precisa acontecer no nosso país, uma convocação geral. O povo precisa parar para ouvir uma palavra, para que o avivamento venha acontecer no nosso país, na nossa nação. A nossa nação, nosso povo precisa parar de ficar ouvindo um outro. Nós precisamos ouvir uma palavra, e essa palavra não é outra senão a palavra de Deus anunciada verdadeiramente a cada coração, a cada comunidade. Não que eu acho, não que eu penso, não que eu acredito, mas aquilo que a palavra de Deus ensina. A nação é convocada. Então o rei manda mensageiros e reúne todos os filhos de Israel, bem como os profetas de Baal. Os de Azerá não foram, os 400 de Azerá não foram, não sei porquê, a Bíblia também não diz. Então, onde a Bíblia se cala, também não parar de cogitar qualquer coisa. Foram os 450 profetas de Baal. Mas observe uma coisa, no versículo 21, a Bíblia diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês ficarão cocheando entre dois pensamentos? Ora, se Deus é Deus, se Jeová é Deus, você tem que servir a Deus. Agora, se Baal é Deus, então sirva a Baal. Vocês têm que tomar uma decisão de hoje. Ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir a Baal. Então Elias chega ao povo. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta a gente bater nos falsos profetas, a gente bater nos falsos ensinamentos. Não adianta a gente entrar numa luta combativa contra as heresias se o povo não for confrontado. Sabe por quê? Porque é o povo quem dá plateia para esses falsos profetas. Vai nas redes sociais desses falsos profetas, vão dar 5 seguidores. Vá nos cultos que esses falsos profetas estão pregando, que a igreja está abarrotada, está lotada de gente. Então não adianta brigar com o estudo espiritual, claro, não adianta brigar com os profetas falsos, profetas de Baal, se o povo não tomar consciência, porque é a gente que paga. É a gente que paga. Tem que pagar caro para trazer um famoso desconhecido na sua cidade, na sua igreja. Há pessoas que pagam
pessoal da Voz da Verdade, dentro do templo, me parece que era um culto, cantando música do mundo. E os irmãos lá, cantando lá. E o pastor Carlos Moisés, que culto, hein? Que culto! E cantando a música, não sei o que lá, está perdida, aquela música lá do Paulo Santos, tem essa e tem outra também. Né? Então assim, eu já não gostava muito desse grupo. Agora eu não posso ver. Então não adianta, irmãos, a gente combater a heresia com a verdade, que eles são unicistas, eles não creem na Trindade, mas a gente consome a música deles. São bonitas, são lindas, são canções extraordinárias. Mas aquela questão que Sansão pecou, Sansão foi lá comer o mel que estava dentro da carniça, entendeu? O mel que estava dentro da carcaça do leão, do porco. É a mesma coisa. Não, mas a letra é bonita, fala do céu, fala do rio azul, né? Fala do sangue, fala do Deus dormiu em casa, mas a origem é uma fonte herética. Não adianta combater a heresia se o povo consome. É por isso que ali chega e chama lá do povo a atenção: vem cá, vocês, eu vou deixar o profeta para depois, vou deixar os hereges para depois. Agora eu quero falar com vocês, vocês que dizem que é crente, vocês que dizem que é Israel de Deus, que é povo chamado, escolhe Deus, vem cá. Tome vergonha na cara e escolha hoje: você serve a Deus e você serve a algo, porque do jeito que vocês estão, vocês vão crescer. É por isso que ele chama o povo, porque se o povo não acordar, se o povo não abrir o olho, se o povo não vigiar, nós vamos estar dando murro em ponta de faca, combatendo a heresia, combatendo os hereges, mas o povo consumindo as heresias. Não adianta, irmãos. Não adianta. Avivamento não vem dessa forma. Avivamento não acontece dessa forma. Em segundo lugar, Elias propôs então um desafio. Vamos conversar com os profetas. Já deu o recado para o povo está ciente. O recado foi dado. Agora o recado dos profetas: toma aí um novilho, tratem, partam, dividem em pedaços, coloquem sobre o altar de vocês e não coloquem fogo. Eu também vou pegar o novilho aqui, vou preparar, vou dividir e colocar sobre o meu altar, mas não vou colocar fogo. E o negócio é o seguinte: nós vamos para oração. Nós vamos para oração. Vocês vão clamar aos seus deuses e eu vou clamar ao meu. Aquele que responder lá em cima com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Aquele que responder, que aceitar o sacrifício, que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Olha aqui, ó, versículo 24, lê comigo aí. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é o que é Deus. E o povo então respondeu: a proposta é boa. Boa é essa palavra. Então Deus precisa de gente com coragem para enfrentar. Deus precisa de gente com coragem para combater os falsos cultos. Tem coisas aí que nitidamente não é de Deus. Nitidamente não é de Deus. Só que a gente gosta do politicamente correto, né? Para não ofender, para não machucar, para não ferir, porque hoje as pessoas se ferem muito facilmente, né? Você vai falar no crente sabe? Aqui na Barra não tem não, mas no Brasil todo tem. O crente sabe. O que acontece com o sapo? Ele encosta nele, ele ó, se incha todinho, na bola, né? Nós estamos numa geração de crente sapo, não pode falar nada, que já quer preconceito, que já quer processar, que já quer levar para a justiça, né? Que já quer mudar de igreja, que já quer. Então, mas
Deus precisa de gente com coragem para se levantar contra esse sistema mundano que tem adentrado na igreja do Senhor. Só que esse desafio não se vence no braço. Esse desafio não se vence nos debates, nos podcasts que tem por aí. Esse desafio não se vence, com quem prega melhor, quem canta melhor. Esse desafio se vence com oração. Esse desafio se vence de joelhos dobrados. Esse desafio se vence buscando a Deus. Esse desafio se vence buscando um relacionamento com o céu. Porque quando Elias diz assim: olha, nós vamos orar, o nosso embate aqui eu não vou brigar com vocês, até porque vocês são 450, eu sou um sozinho. Eu não vou brigar com vocês. Nós vamos para o joelho, vamos orar. Agora o Deus que responder com fogo, esse vai ser Deus. Se Baal responder com fogo, Jeová não dá vocês, abandona Jeová e vai servir a Baal. Agora se Jeová responder com fogo e Baal não, então quebra todos os altares e matam todos os profetas de Baal, porque só existe um Deus único e verdadeiro, o nome dele é Jeová. Aleluia! E lá diz Elias vai para a oração. Só que por outro lado, trazendo para cá, nós somos uma geração que não ora mais. Nós somos uma geração que ora pouco, o mínimo. Nós oramos muito pouco. Irmãos, eu falo por mim, a correria do dia a dia, muitas vezes, quando a gente vai para a oração, a gente já está quebrado, e cansado, o corpo não aguenta mais. A gente vem para o culto, e em vez de aproveitar o horário, o prelúdio do culto, antes de começar o culto, para ir para a oração, para ajoelhar, a gente fica conversando. Porque a gente não ora. A gente não ora. Temos que ser sinceros. Precisamos orar mais. Nós temos um único culto de oração na igreja, com exceção do ciclo de oração das irmãs, mas oficialmente os cultos, onde todos vêm, nós temos um só. E na maioria das vezes a gente não vem. É o culto menos frequentado das nossas igrejas, não é só aqui na Barra. Isso é quase geral. É quase geral. A gente não ora. Nós precisamos orar. Que o Espírito Santo nos instigue, que o Espírito Santo nos desperte, que nós tenhamos a consciência de buscar a Deus, de estar de joelhos buscando ao Senhor, de estar de joelhos clamando ao Senhor, de estar pedindo graça, misericórdia ao Senhor, para que essas heresias, para que esses falsos cultos não permeiem e não maculem o verdadeiro culto de adoração a Deus, e que nós venhamos a vencer todas essas heresias, todas essas coisas ruins que adentraram dentro dos nossos cultos. Avivamento como retorno ao verdadeiro culto a Deus. E aí os profetas de Baal começaram a orar. Começaram. De manhã, todo cedinho, foi feita ali a proposta. E eles começaram. Comecem vocês. E eles foram. Olha no versículo 26. Tomaram o ouvido que eles foram dar. Prepararam-no e invocaram o nome de Baal de manhã até meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos! Baal, responde-nos! Baal, Baal, responde-nos! Porém, não havia uma voz que respondesse. E o texto continua. E eles manquejando. A tradução está um pouquinho ruim. A melhor tradução diz que eles estavam saltando ao redor do altar. Saltando ao redor do altar. Se movimentando ao redor do altar que eles tinham feito. E gritando. E se cortando. E pulando. E se escabelando. Baal, responde-nos! E rodando
e pulando e gritando. Isso parece com uma situação que você conhece hoje. Roda, pula e grita. Roda, pula, você já viu pastor? Roda, pula e grita. Eu já vi culto que a pessoa fica o tempo todo assim, ó. Assim, ó. Gente, isso não é culto a Deus. Isso não é culto a Deus, isso é culto a Baal. Tem lugar que você não vê pregação, você não vê um louvor. É só batuque e as pessoas rodando com as roupas parecendo o pessoal lá, né, das religiões de matriz africana, e batendo tambor e rodando. Isso é culto a Baal. São os adoradores de Baal que fazem assim. Socorro de Baal, ouça de Baal, e pulava, e rodava, e se cortavam, e se flagelavam, de manhã até meio-dia nessa situação. E eles ficam lá mesmo. Tem gente que pula lá a noite toda. Eu penso, eu não disse, porque alguns cultos aí terminam 2 da madrugada. 2 da madrugada. Ah, mas aí é vigília. Vigília, não é? É pulando e rodando. E lelê, pulando e rodando. Isso é culto a Baal. Acho que está Bíblia. Os adoradores de Baal saltavam diante do altar, rodeavam o altar, gritavam, mas o seu Deus não ouvia. Então isso é culto a Baal, isso não é adoração a Deus. É claro que no verdadeiro culto a Deus há também alegria do Espírito Santo. Não é proibido se alegrar do Espírito. Não é proibido levantar as mãos, dar grito de glória, dar grito de aleluia. Não é proibido, talvez, muitas vezes, o Espírito Santo vem com tanta efusão na nossa vida que a gente não aguenta ficar em pé parado. A gente dá pula, a gente bate palmas, sapateia. Mas daí é você ficar o culto todo rodando, sapateando, gritando, rodando, sapateando, gritando. As pessoas passam lá fora e elas dizem: esse povo está doido. Esse povo está embriagado, então vai demoniado. Os adoradores de Baal oraram de manhã até meio-dia, pedindo isso, fazendo dessa forma. E Deus diz: é como era de costume. Não foi só naquele dia, o costume deles era esse: pular, rodar e gritar para o Baal. Isso não é culto a Deus, Jeová. Isso é culto a Baal. E nós não somos adoradores de Baal. Nós não somos adoradores de Azerá. Nós somos adoradores de um Deus que vive e reina para todo sempre. O nosso Deus tem boca e fala. O nosso Deus tem olho e vê. O nosso Deus tem mãos e apalpa e faz. O nosso Deus tem pés e se movimentam. O nosso Deus está aqui, está ali, está em todo lugar. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é vivo. Aleluia! E não há necessidade de ficar se matando, se flagelando, gritando o tempo todo para que nos ouça. Não, vai para o seu quarto, em silêncio, fecha a porta, fala com ele, porque ele em segredo te ouvirá e atenderá a sua oração. Aleluia! Isso é culto a Baal. Isso é culto a Deus. Porque o culto a Baal, a gritaria, o culto a Baal, há muito movimento, mas não há nada de presença de Deus. O Deus não responde. O Deus não atende. O Deus verdadeiro não se manifesta. Não é triste. É muito triste um culto sem a presença de Deus. É muito triste um culto onde você não sente Deus presente naquele ambiente. Mas o verdadeiro adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade. Deixa eu lembrar a minha conclusão. Vamos finalizar aqui com a oração de Elias. Deu meio-dia, Elias zombando do povo, zombando dos profetas. Grita mais alto. Mas deu
E passado o meio-dia, versículo 29, profetizaram eles até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chega, agora olha para cá. Todo o povo se chegou a ele. E quando o povo se achega a Elias, ele restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Observe que a oferta de Elias não vai ser oferecida no mesmo altar da oferta de Baal. Não pode. Que comunhão há entre o santo e o profano? Da boca que sai glória a Deus não pode sair palavrão. Da boca que sai aleluia não pode sair palavra obscena. Da boca que sai glória a Deus não pode sair palavra de maldição, porque são altares diferentes. Os altares são diferentes, o altar de Deus e o altar de Baal. Elias restaura o altar do Senhor que estava quebrado, e ele pega então 12 pedras e começa a restaurar aquele altar. Cada pedra que Elias ia colocando naquele altar, ele estava dizendo ao seu povo: olha, isso aqui não é nada novo para vocês. Todo mundo aqui conhece o altar. Todo mundo aqui sabe como se cultua no altar. Todos vocês já levaram ofertas para se colocar no altar. Não tem nada novo. Porque se fosse hoje, Elias ia pintar o altar de preto. Se fosse hoje, Elias ia colocar umas velinhas coloridas, umas tochas coloridas no altar. E botar alguém para ficar soltando, acendendo, para a vela ficar piscando. Velas coloridas, tochas coloridas. Não é? Se fosse hoje, Elias iria inventar um negócio mirabolante. Mas Elias restaurou o altar de Deus que estava quebrado. Nada novo. Deus não precisa de novidade. Deus não precisa de invencionismo. Deus não precisa da minha e da sua criatividade. Deus não precisa da nossa criatividade para fazer alguma coisa. Deus não precisa de nada de novidade, nada novo. O que Ele quer é uma adoração perfeita, sincera e agradável aos seus olhos, aos seus ouvidos. Porque os verdadeiros adoradores têm que adorar a Deus em espírito e em verdade. Nada novo por aqui. É o mesmo altar que vocês deixaram para trás, está em ruínas aqui. É o mesmo altar. E Ele coloca as pedras, restaura o altar. Altar fala da nossa vida, altar fala da nossa intimidade com Deus. Altar fala onde nós oferecemos algo para Deus. De onde é que sai o aleluia? É da nossa boca, é do nosso altar. De onde é que sai o glória a Deus? É da nossa boca. De onde é que saem os aplausos? São das nossas mãos, do nosso corpo, do nosso altar. Aleluia, louvado seja o Senhor. De onde é que sai o louvor e a adoração? Sai da nossa garganta, sai das nossas cordas vocais, é o nosso corpo, é o nosso altar. É aqui que nós oferecemos a Deus o nosso culto. É aqui que nós oferecemos a Deus a nossa oferta. É aqui que nós oferecemos a Deus o que é melhor em nossos corações. Aleluia. O altar tem que ser restaurado. Os altares do Brasil têm que ser restaurados. Tem que ser colocados. As pedras que foram tiradas têm que ser repostas. Para que Deus venha responder com fogo as nossas orações. Elias então edifica o altar. E ele também, versículo 33, ele ordena o holocausto. Aí no versículo 33 diz que ele coloca combustível no altar, que é a lenha. A lenha, o fogo precisa de combustível. E a gente quer fogo. Quando é fogo, Jeová lá no céu pergunta: cadê a lenha? Senhor, bota fogo no meu altar, incendeia, Senhor, esse lugar, incendeia, Senhor, a minha igreja, incendeia essa minha vida. E Deus perguntando: cadê a lenha? E o que é a lenha?
oração todo dia, nossas orações, a cada dia, a cada instante, colocando lenha no nosso altar, porque quando a menor fagulha de fogo, faísca de fogo, encostar o fogo pega. Mas altar que não tem lenha, o altar que tem lenha verde só faz fumaça, né? Ele não quer fumaça, ele começa com tudo, mas de repente, né? Uns colocam palha, graveto, seco, que faz aquele fogaréu, mas de repente apaga. A Bíblia está nos mandando: coloca lenha, coloca lenha, coloca o araçá. Conhece o araçá? Uma madeira chamada araçá. Bota para o ferro, bota a lenha que faz brasa, bota a lenha que aguenta fogo, bota a lenha que resiste ao vento, bota a lenha que resiste aos açoutos do inimigo, porque o fogo vai pegar, o inimigo vai sobrar, mas ele não conseguirá atacar o fogaréu que acender só porque aleluia, porque minha oração é palavra, é comunhão com o Espírito Santo e com os demais irmãos. Oh, glória, eu estou pagando. Elias então ordena no holocausto. O holocausto aqui é a oferta. Falta-nos tempo para falar sobre a oferta, mas eu preciso dizer que a oferta que agrada a Deus não pode ser um bezerro cego, não pode ser um bezerro manco, não pode ser um bezerro sarnento, não pode ser um bezerro que nasceu com defeito, não pode ser aquele rejeitado do rebanho, tem que ser a primícia do rebanho. Não pode ser uma oferta violada qualquer, tem que ser uma oferta das melhores que havia no rebanho do ofertante. Porque a gente é assim, Deus prevenindo, Ele diz: olha, não faço isso. A oferta tem que ser sem mancha, sem mácula, perfeita, porque o povo é assim, né? É assim, pega o de pior que tem e oferta para Deus, não é? É o último minuto do dia que tem, eu vou ofertar para Deus a oração, não é? É o último arraspinho do tacho que eu tenho, esse aqui eu vou deixar para Deus. E Deus está dizendo: eu quero as primícias, eu quero uma oferta que me honre, que me agrade. Elias restaura o altar, coloca a lenha, joga o holocausto em cima, e ele faz uma coisa inédita que eu nunca vi na Bíblia. Obedece. Ele pega e manda fazer uma grande vala ao redor do altar. E depois que faz essa grande vala ao redor do altar, ele diz assim: joga água em cima. Joga água em cima. E jogar muita água, bastante água, de modo que encheu, encharcou o altar e encheu as valentas que estavam ao redor daquele altar. Isso fala, irmãos, de reserva. Reserva. Água na Bíblia simboliza claramente duas coisas básicas. Primeiro, a palavra. Jesus falou assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Né? Quando Pedro pede para tomar banho, lembra? Vou lavar teus pés, Pedro. Não quer não. E Jesus falou: se eu vou lavar teu pé, eu perdi para morrer, porque foi então dar banho. Jesus falou assim: você não precisa de banho, porque você já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Palavra, água. Água tem o poder de purificar, o poder de limpar as sujeiras, as impurezas da nossa vida. Mas a água também representa o Espírito Santo. Deus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva fluirá do seu interior. E João completa dizendo: ele falava isso do Espírito Santo que havia de vir sobre todos. Então o Espírito também é água que mata a nossa sede. Sabe qual é o problema das virgens loucas? Não foi a roupa que elas estavam usando. O maior problema das virgens loucas não foram os seus sapatos. O maior problema das virgens loucas não foi o penteado do seu cabelo, não foi a maquiagem, não foi o véu que ela estava usando, não foi por ter dormido, porque as prudentes também dormiram. O grande problema das virgens loucas é que elas não
não levaram azeite numa botija de reserva. Faltou reserva. Faltou, aquele lugarzinho onde está lá guardada a reserva no seu coração. Você tem feito reserva no seu altar? Você tem feito reservas na sua vida? Você tem reserva de oração? Você tem reserva de palavra? Você tem reserva? Você tem feito um reservatório para reter aquilo que você ouve na igreja todos os dias de culto? Porque todo dia de culto vem água sobre o altar. Só que se não tiver esse reservatório ao redor, a água escorre e vai embora. Mas para todo aquele que fez reserva, que fez reservatório ao seu redor, vem a palavra e essa palavra é retida. Vem a presença de Deus e fortaleza de Deus, e essa presença ela é retida porque você tem espaço para a reserva na sua vida. Buscando o poder do Espírito e da palavra, encharque de altar. Fique de pé, por favor. Aleluia. Agora que nós já preparamos o nosso altar, agora que nós já colocamos lenha, agora que nós já fizemos o reservatório, agora que nós já encharcamos a nossa oferta, tudo que podia ser feito por nós já fizemos. O que eu podia fazer, eu já fiz. O que você podia fazer, você já fez. Só quem pode botar fogo é Ele. Pregador nenhum bota fogo no crente. Pregador nenhum acende fogo na vida do crente. Pregador nenhum aviva a crente. Pregador nenhum enche o crente do Espírito Santo. Aleluia. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Aleluia. Quem manda fogo do céu é Jeová. E Ele está presente aqui nesta casa, nesta noite, em bom sentido. Aleluia, eu posso ouvir a sua voz, eu posso sentir a sua presença neste lugar. Aleluia, se teu altar está edificado, está com lenha, está encharcado na sua oferta, creia que nessa noite Deus vai mandar fogo sobre a sua vida, vai queimar seu holocausto, vai aceitar a sua oferta e vai avivar seu ministério, avivar a sua vida, avivar a sua casa, avivar esta igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Querido Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso. Não precisamos de muito fazer muito para que o Senhor venha manifestar a tua glória neste lugar. O que nós podemos fazer, nós já fizemos. Responde com fogo a oração desse crente nessa noite. Responde com fogo a oração dessa crente, dessa irmã, desse irmão, desta criança, deste jovem, desse adolescente. Manifesta a tua presença neste lugar, Senhor. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Vamos louvar o Teu nome, vamos adorar o Teu nome, vamos Te adorar, Senhor. Manifesta a Tua presença nesse lugar. Vem cá, irmãos. Vamos louvar a Deus. Em nome de Jesus.